Deus, Ele é Deus de misericórdia. Ele vai acolher, Ele vai acudir, Ele vai responder. Só que tudo que eu passo é para um aprendizado. É para que o nome do Senhor seja aperfeiçoado em minha vida. Mas se eu não correspondo, o nome do Senhor é aperfeiçoado aonde na minha vida? Se eu sou um crente que não temo a Deus, que vivo uma vida carnal, que vivo uma vida errada, não respeito a palavra, não respeito as Escrituras, aonde eu estou honrando a Deus? Eu não estou honrando a Deus. Eu não estou agradando a Deus. E se eu não estou agradando, honrando a Deus, eu não estou amando a Deus. Então nem tudo vai cooperar para o meu bem. Ó meu Deus, santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, obrigado, Jesus. Obrigado porque é um privilégio para nós poder estar aqui, nesta noite, na Tua casa, na Tua presença. Meu Deus, podendo engrandecer, exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado por conservar em nós a Tua presença. Obrigado, meu Deus, por colocar em nós esse desejo, essa sede, vontade, meu Deus, de estar na Tua casa, de se alegrar, meu Deus, quando estamos na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Senhor. Meu Pai, nós não sabemos viver sem a Tua presença, sem a Tua direção. Meu Deus, a cada dia que passa, nós conseguimos ver, lendo as Escrituras, tendo as experiências em oração, meu Deus, que nós não sabemos viver sem a Tua presença. Cada aprendizado, cada direção, cada ensinamento que temos recebido do Senhor, do ministério, tem nos levado, Senhor, a ter essa maturidade e a ter essa responsabilidade, meu Deus, com a nossa vida espiritual. Meu Pai, olhando para o lugar certo, focando nas coisas certas, investindo naquilo que é necessário ser investido. Conseguimos ver, meu Deus, quão grande o Senhor é, quão poderoso o Senhor é. Meu Deus, como o Senhor é cuidadoso, amoroso para com aqueles que buscam a Tua presença. Ó meu Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor, obrigado por esse zelo, por esse cuidado. Meu Deus, por todo o investimento que o Senhor tem tido conosco. Meu Deus, porque por mais que alguém, meu Deus, de forma humana, meu Deus, natural, possa ter investido em alguém, financeiramente, com estudos, meu Pai, ou com qualquer outro recurso que tenha acrescentado algo na vida daquela pessoa, meu Deus, nada se compara com a Tua presença, nada se compara. Meu Deus, vemos pessoas que passaram uma vida inteira de estudo, estudaram, fizeram tantos cursos, viajaram o mundo, se tornaram peritos em tantas situações, mas quando conheceram as Escrituras, meu Deus, entenderam que até então não tinham conhecido nada, porque nada se compara com a criação do universo, nada se compara com a criação do homem, nada se compara como um bebê, ele é formado em um ventre materno, nada se compara, meu Deus, com o que o Senhor faz, com o conhecimento do Senhor, com a riqueza do Senhor, meu Deus, nada se compara, meu Pai. E eu peço a Deus que essa unção, que esse poder, Ele possa alcançar a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui para Te cultuar. Cada uma delas, meu Deus, que estão aqui para buscar, meu Deus, a Tua presença. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ajudando, meu Pai, a aprofundar ainda mais esse conhecimento,
nos ajudando a conhecer ainda mais o Senhor, nos ajudando, meu Deus, a nos aproximar ainda mais do Senhor e a descobrir, meu Deus, tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor quer fazer por intermédio de nossas vidas, meu Deus. Nós não sabemos viver sem a Tua presença, nós não sabemos viver, ó meu Deus, sem a Tua direção. Meu Pai, o que seria de nós? Quem seríamos nós, meu Deus, sem a Tua presença? O Senhor é o que resgata, o Senhor é aquele que perdoa, o Senhor é aquele que acolhe. Meu Pai, nós estamos vendo, meu Pai, as pessoas, meu Deus, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado, e muitas não respeitam mais umas às outras, e é somente aquele que tem a Tua presença, somente aquele que é cheio da Tua presença, que entende os princípios, os valores. Meu Deus, o quanto é importante, meu Pai, recebermos a Tua palavra. E eu peço a Deus, Espírito Santo, fala conosco. Meu Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para receber, ó meu Deus, a direção que o Senhor tem para nós. Porque a direção, meu Deus, que talvez nós, ao decorrer de uma vida, nos enchemos, ela serviu para determinadas áreas, mas ela não foi completa, ela não supriu tudo aquilo que era preciso. E o Senhor tem tudo. Está escrito que o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida. O Senhor já nos deu tudo. E que esse acréscimo, que essa cobertura, que essa autoridade possa trazer essa riqueza a cada um, meu Deus. Essa nobreza a cada um. E que haja um avanço mental, que haja um avanço espiritual, que haja um desenvolvimento em todas as áreas, na vida, meu Deus, de cada uma dessas pessoas. Eu entrego, Senhor Jesus, essa reunião nas Tuas mãos, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito, nos ajudando a crescer, nos ajudando a avançar, nos ajudando a progredir, meu Deus, a ocupar os lugares que o Senhor tem para nós. Eu peço o Teu poder, a Tua unção sobre cada um, e que possamos concluir essa reunião honrados, abençoados, felizes e cheios de força e poder, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pego esse Espírito, que Espírito? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. Diga: Ele deixou o melhor para o final. Diga: e eu creio nisto, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por gentileza, no nome de Jesus. Feliz em vê-los. Graças ao bom Deus, você está aqui para receber essa direção tão poderosa, tão abençoada que o Senhor tem para nós. Repita assim comigo: não há muros altos demais para mim. Não há muros altos demais para você, para mim. Não há muros altos demais. No cerne da mensagem de Paulo, encontramos uma das promessas mais consoladoras das Escrituras. Uma mensagem que oferece esperança, confiança àqueles que depositam a fé no Senhor. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, na Almeida, diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que coisa interessante. Você vê que quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, qual que é a visão que prontamente vem a você? É que você vai viver só momentos bons, né? Momentos agradáveis, sem momentos de nenhuma dor, sem nenhuma situação que possa levar você a amadurecer, a desenvolver. Tudo vai ser de uma forma muito tranquila, muito plena. É muito interessante isso, porque quando diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor abre de uma forma muito clara. Paulo mostra aqui de uma forma muito clara, Paulo não limitou a momentos de alegria ou prosperidade, pelo contrário, ele abrangeu para todas as áreas, incluindo adversidades, as dores, os desafios, que muitas vezes tentam obscurecer nossa visão, nosso caminho. Não é que todas as coisas sejam boas, mas que Deus, em sua soberania, as entrelaça em um propósito maior, transformando até mesmo o sofrimento em um instrumento de bênção para aqueles que o amam. Deus transforma. Você vê que, às vezes, você vive situações, você já passou por situações que em alguns momentos você chegou a passar até pela sua cabeça que você não ia conseguir passar, que você não ia conseguir superar ou vencer aquela situação que você estava vivendo. Talvez naquela obsessão por não querer passar por dor, por não querer passar por o desenvolvimento. Mas é uma coisa que, hoje a bispa falava isso pela manhã, e aquilo vinha em mim, arremetendo a muitas coisas que eu já vivi. E eu digo para você, por experiência própria, muitas coisas que eu evitei passar, evitei viver, deixei de fazer aquilo que era preciso ser feito. O poder do Senhor, naquelas situações, poderia ter se aperfeiçoado em mim muito antes. Muito antes. Só que eu não quis viver aquilo. Não quis passar aquilo. E a fé em Deus e na palavra e nos seus ensinamentos não é apenas para nos livrar de dores, mas sim para nos fazer passar por elas e ter maturidade, vencê-las, superá-las, para que possamos nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo, sendo uma verdadeira referência, um arquétipo, uma pessoa que representa Cristo e que amadureceu e amadurece por intermédio dessa palavra, desse cuidado. Todas as coisas contribuem, todas as coisas contribuem, todas as coisas, repita assim comigo, todas as coisas. Diga de novo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Hoje você vê que um atleta, para ele chegar em objetivos altos e alcançar premiações, troféus, ou alcançar os seus objetivos, precisa ter investimento? Pouco treino? Muito treino. Quando você vê um jogador
de futebol habilidoso, um jogador de basquete habilidoso, ou qualquer outro esporte, uma pessoa que tem a destreza com a bola ou com aquele esporte, aquilo voltado para o seu esporte, ou na piscina, ou em qualquer lugar. Você vê aquele cara e você fala assim, parece que esse cara nasceu para isso. Não tem gente que você fala assim, essa pessoa nasceu para isso. Nasceu. A maioria deles foram rejeitados, ignorados, discriminados, disseram a eles que eles não podiam e eles superaram. A Bíblia mostra isso com muita clareza para cada um de nós, quando ela fala dos heróis da fé, que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas. Você vê que a promessa ela foi feita, mas eu alcancei o cumprimento dela. A lei foi ali estabelecida, mas eu cheguei a ela, eu dei condições para que ela se cumprisse na minha vida. Mas até eu chegar a ela, um preço é preciso ser pago. É essa entrega a Deus. É esse se colocar na condição de Deus. Você vê que você como pai, quem é mãe, sabe que chega uma determinada idade do seu filho, você tem que instruir, orientar, e você tem que conduzi-lo a agir por si, tomar decisões com base naquilo que você ensinou. É ou não é? Você ensinou. E você acompanha, monitora, de vez em quando vai lá, dá um suporte, fala, não é assim, você tem que fazer assim. Não é assim que acontece? Faz os famosos ajustes. Espera um pouquinho. Você vai entender, ele não sabe fazer porque eu não ensinei. Não, mas eu ensinei. Não, se você tivesse ensinado, ele teria aprendido. Não, mas eu ensinei, eu falei. Então, você teria que ter ensinado da maneira que ele entendesse, que ele recebesse. Porque o maior interessado na vitória dele, naquele momento, não era nem ele, era você. Porque tem momentos que o pai, a mãe, ele se interessa mais na vitória do filho do que o próprio filho. Porque quando um pai ou a mãe passa horas estudando, ensinando, orientando, treinando, investindo, e aquela criança fazendo corpo mole, não quero, não isso, e você está ensinando, doutrinando, direcionando, quem mais está investindo ali? É você. Ele, naquele momento, ele nem sabe o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele nem entende o porquê que está fazendo aquilo, como muitos de nós aqui. Quantas coisas você viveu na sua vida que você nem entendeu o porquê que você aprendeu? Chegou determinada idade, determinado tempo, você falou assim, uau, meu Deus, se eu não tivesse aprendido isso, se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse vivido aquela situação, se eu não tivesse passado por aquela situação, talvez eu não teria tido aqui essa capacidade para lidar com isso. Esse entendimento para lidar com essas situações. Mas isso contribuiu para o seu crescimento. Isso contribuiu para a sua maturidade. Isso contribuiu para que você se tornasse essa pessoa com a mente aberta. Mas você não pode ignorar o fato de ter que passar por isso. E quando nós passamos por isso, nós temos que passar com maturidade. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como que você ama a Deus? Obedecendo a sua palavra, cumprindo com os direcionamentos que Ele tem ensinado a cada um de nós. E é tão interessante que a palavra de Deus, ela grita dentro de nós, ao ponto de nos trazer clareza, até mesmo aquilo que era confuso e conflitante para nós. É ou não é? Ela traz clareza. Ela mostra.
Muitas pessoas ignoram, faz de desentendida. Ah, não entendi. Não entendi. Lá no fundo ele entendeu. Lá no fundo ele entendeu. Ele não quis entender. E não tem cumprido. Mas olha o ponto importante aqui. Em quem são esses e quem são esses que amam a Deus? São aqueles que guardam a sua palavra no coração e obedecem os seus mandamentos com diligência. Como Jesus ensinou: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Repita assim comigo: são aqueles que guardam a sua palavra no coração e obedecem aos seus mandamentos com diligência, com responsabilidade, com fidelidade. Não é aquilo que eu quero, ou o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, mas sim o que a palavra de Deus está me ensinando, o que a palavra de Deus está me mostrando. O amor de Deus se manifesta na prática diária de uma fé viva e inabalável. Quem confia em sua vontade, mesmo, repita assim comigo, mesmo quando o caminho é incerto. Olha que coisa. Mesmo quando o caminho é incerto, mesmo quando tudo pareça o contrário daquilo que você está sentindo naquele momento, mas quando está escrito, você tem isso estabelecido e claro dentro de você, você segue. E você faz isso por amor. Quando você ama alguém, seja seu filho, sua esposa, seu marido, alguém, você ama alguém. Quando você ama alguém, você é capaz de renunciar a algumas coisas, não é? Você não é capaz de ignorar determinadas vontades e prazeres para poder suprir o amor e ser recíproco o amor daquela pessoa para com você? É ou não é? Você fala: olha, o negócio é o seguinte, eu não quero fazer isso, eu estou fazendo por você. Estou fazendo porque eu te amo, porque é importante para você. Você faz aquilo que você recebe. Aquele amor, aquele carinho, aquela retribuição. E aquilo acaba não sendo pesado. É ou não é? Não é pesado. Você faz aquilo, você não tem nenhum peso naquilo, não tem nenhuma coisa que venha ali pesar, ser fardoso aquilo. Você faz aquilo com uma disposição. E isso é o que o Senhor espera de cada um de nós acerca da sua palavra. Que venhamos ter essa disposição para obedecer, para seguir, para cumprir aquilo que Ele tem dirigido a nós. Essa disposição, esse amor precisa ser desenvolvido. Você não pode simplesmente viver algo e não aprender nada daquilo. Você tem que aprender. Você tem que desenvolver. E esse desenvolvimento, ele é diário. E ele é extremamente necessário para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento em Deus, na fé, para você se tornar essa pessoa espiritual que você precisa ser. Você não pode ignorar o fato, não ignore o fato de você necessitar, não é precisar, é necessitar dessa
entrega completa a Deus, porque isso vai lhe fazer falta. Você vê pessoas que estão hoje perdidas, sem rumo, sem direção, pessoas que estão vivendo como se não houvesse amanhã. É ou não é? Não tem gente que é assim? Ele vive como se não houvesse amanhã. Eu ainda ontem falava com alguém, achei muito interessante o que ele falou. Fazia muito tempo que eu não ouvia falar algo dessa natureza, da sociedade, das pessoas, porque a gente acaba não tendo muito vínculo com quem não é do nosso círculo. E ele dizia assim para mim: não, bispo, eu trabalho com determinadas pessoas, tal, e é normal sim, beber, fumar, fazer isso, fazer aquilo outro, ter esse comportamento, ter isso, é totalmente comum, é totalmente normal. E aí você olha e vê, e eles agem como se não houvesse nenhuma consequência aquelas atitudes. Como se não houvesse nenhuma consequência, nenhum mal, nenhuma situação ali pudesse trazer um empecilho, um bloqueio por aquilo que eles estão vivendo e fazendo. Normal, não tem problema. Não há do que eu me preocupar com isso. Por que eu vou me preocupar? Está todo mundo fazendo, está todo mundo vivendo, está todo mundo se envolvendo com isso. É interessante que nós temos uma estrutura violenta para viver tudo o que Deus tem para nós. Nós temos uma estrutura. Só que vamos lá. Seja sincero, tá? Você é uma pessoa fácil? Hã? Eu sou uma pessoa fácil? Analisa. Não, bispo, eu não sou. Por que eu não sou uma pessoa fácil? Você vê que tem coisas que você ouve, você faz na hora que você aprende, você ouviu. A palavra veio, você está que nem Abraão, no dia seguinte, você já vai lá e pratica. Tem gente que tem esse ímpeto e já desenvolveu. Tem pessoas que não. A palavra vem, fala, está falando, e ele nada. E o que o Senhor faz? Muda as circunstâncias, não é? Muda as circunstâncias. Poxa, eu estou falando, você não ouviu? Você entendeu? Entendi, era para você. Não, eu sei que é para mim, mas por que você não fez? Não, mas eu acho que não precisa. Quando você ama, você não contabiliza se precisa ou se não precisa. Tem que fazer? Eu vou fazer. Não é assim? Não sei, não estou com vontade. Não é o que eu quero fazer. Espera um pouquinho, eu amo a Deus. Deus quer o meu melhor? Deus quer o meu melhor? Deus quer o seu melhor? Deus tem o melhor para você? Tem ou não? Então, por que não fazer? O porquê não se comprometer? O porquê não se envolver com essa abertura que o Senhor tem dado a nós? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quem te amou primeiro? Você que amou Deus primeiro, depois Deus passou a te amar? Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro, Ele te ama. E é por isso que Ele insiste tanto comigo, com você. E essa insistência, ela é constante, intensa, para que haja esse amadurecimento. Porque, minha gente, o tempo passa muito rápido. Passa ou não passa? Você já perdeu tempo na vida com alguma coisa? Já? Meu Deus, quanto tempo perdido, não é?
Por que eu não fiz antes? Não é assim? Por que eu não fiz antes? Por que eu não estudei? Não é assim? Por que eu não estudei? Como tem aquela piadinha, né? Que até fala. Usam-se muito por aí. Estou aqui, minha mãe mandou estudar, né? Não quis estudar. Não é assim? Minha mãe mandou estudar, né? Não quis estudar, agora eu tenho que aceitar qualquer coisa, né? Eu fui ensinado a estudar. Eu fui ensinado, olha, estuda, trabalha, tem responsabilidade. Olha, não vai, paga o preço primeiro, depois se desfruta. Invista primeiro, se dedica primeiro, depois você vive. É muito mais gostoso você ter essa paz, de você ter investido e estar desfrutando do suor do seu trabalho, de ter desenvolvido, de ter crescido, mas de não ficar naquele desespero. Deus, Ele é Deus de misericórdia. Ele vai acolher, Ele vai acudir, Ele vai responder. Só que tudo que eu passo é para um aprendizado. É para que o nome do Senhor seja aperfeiçoado em minha vida. Mas se eu não correspondo, o nome do Senhor é aperfeiçoado aonde na minha vida? Se eu sou um crente que não temo a Deus, que vivo uma vida carnal, que vivo uma vida errada, não respeito a palavra, não respeito as Escrituras, aonde eu estou honrando a Deus? Eu não estou honrando a Deus. Eu não estou agradando a Deus. E se eu não estou agradando, honrando a Deus, eu não estou amando a Deus. Então, nem tudo vai cooperar para o meu bem. Você está entendendo ou não? Nem tudo vai cooperar para o meu bem. Aquilo que muitos passaram, que foi um momento de dor, de sofrimento, aquilo poderia ter sido sim um momento de um grande aprendizado, mas para muitas pessoas são apenas dores, sofrimento. Você já viu pessoas que cometeram um crime, foi presa, ficou detida, saiu e voltou e cometeu o crime de novo e voltou a ser presa de novo? Acontece isso? Muito. Muito. Espera um pouquinho. Eu cometi um crime, fui preso. Ponto, eu paguei pelo meu erro. Não é? Paguei pelo meu erro. Estou aqui, passei aqui, ó, fui, saí, está tudo certo. Agora eu vou seguir minha vida, como diz as Escrituras. Vá e não peques mais. Não volte mais para esse caminho. O aprendizado que você teve ali, aquela necessidade, seja de ter feito qualquer coisa, tem tantas coisas, mas seja aquela... Não, isso não. Eu já tive uma experiência disso. Eu não vou. Isso aqui ficou marcado para mim. Eu não vou mais me envolver com isso. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou ter mais tais práticas. Porque isso é uma marca em mim. Eu aprendi em mim. Olha, e Deus me ajudou. Deus teve misericórdia de mim. E você poder tirar coisas boas de experiências dolorosas, mas por ter o coração em Deus, por ter o coração na coisa certa. Mas tem gente que tem um coração mau, ele não se abre para a palavra, e a única pessoa que pode ajudar você é as Escrituras, é a palavra de Deus, porque ninguém fala com você como você precisa ouvir, como as Escrituras. É ou não é? Já teve alguém que veio falar com você no momento que você estava passando por uma situação e aquela pessoa não soube falar com você e ao invés de você se abrir, você se fechou para aquela pessoa? Já ou não já? Você fala, não. Ela não entendeu nada que eu estou passando. Ao invés de me ajudar, não me ajudou, piorou. Não estou bem. Não me ajudou. Porque quando ajuda, a pessoa toma atitude na onde? Na hora. É imediata. Entendi. Pronto, acabou, parei com isso. Eu entendi, eu errei.
Está certo, você está correto. Vou tomar uma decisão, isso aqui eu não vou viver mais assim. Quando aquilo não causa temor, a pessoa não entende. Só que um homem para homem, de mulher para mulher, ser humano para ser humano, ele pode até ter uma revelação, uma interpretação daquilo. Repita assim comigo, mas só Deus sabe 100% do que passa na minha mente e no meu coração. Só Deus. Só Deus. Hoje, quando você vai em uma farmácia, você encontra só um tipo de medicamento? É só um remédio? Você sabia que dependendo da farmácia, existem centenas e centenas de medicamentos, de marcas diferentes, produto diferente, para finalidades totalmente diferentes? Você sabia disso? Uma serve para cada dor, não é? Já te ocorreu em algum momento de um médico, ou até mesmo você, tomar um medicamento que supostamente era específico para aquilo, mas não correspondeu com aquilo que você estava passando? E teve que trocar a fórmula, teve que trocar o medicamento? Espera um pouquinho, mas aquele médico, aquele especialista, aquele cara lá, aquele médico lá, ele é especialista, ele é o melhor que tem. Tudo bem. Ele indicou um medicamento que na cabeça dele iria te ajudar, mas não te ajudou. Isso acontece com pessoas. Você pode ter um amigo, você pode ter alguém ali mais próximo de você, que pode te ajudar, que é uma pessoa, um conselheiro, um amigo, um companheiro, mas não há nada que se compara com a palavra. A palavra, ela vai na raiz do problema. Ela vai dar a dose certa. Está conseguindo entender? A dose exata ali para curar tudo, para tirar tudo. Não é aquela que você vai, não, eu preciso, porque não, mas não ainda não estou bem ainda. A palavra, quando ela vem, você se abre para ela, ela cura, ela liberta, ela transforma o seu coração, ela transforma a sua vida e leva você para uma outra realidade. Você se torna uma pessoa cheia do poder de Deus. Uma pessoa que não vive amargurada. Uma pessoa que não é mimimi. Uma pessoa que não está ali presa a coisas pequenas, mas literalmente entendeu o verdadeiro propósito de tudo que ela está passando ou vivendo. De tudo. Eu já disse isso aqui, e tantas outras vezes, eu procurei, por um determinado tempo, entender o porquê que eu tinha passado por determinadas coisas. E eu não tinha entendido. Mas quando eu entendi o propósito que Deus tinha comigo e por intermédio da minha vida, eu comecei a ver o quanto Deus me ama. O quanto Ele cuidou de mim, o quanto Ele me protegeu, e o quanto aquilo que me fez sofrer, chorar, aquilo que tirou de mim dor, agonia, o pânico, o desespero, a aflição da alma. Uma pessoa aflita ao ponto de querer tirar a sua própria vida. Quando eu entendi, eu vi o quanto Deus me amava. Eu vi o quanto Deus estava me dando uma oportunidade, uma nova chance. Uma nova chance. Ele não queria que aquilo tivesse acontecido.
Ele não causou aquilo. Ele não provocou aquilo. Você está conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Deus não provocou aquilo. Ele não provocou. Mas existem coisas que, se Deus não permitisse acontecer, talvez nós nunca chegaríamos a Ele. É ou não é? Tem coisas que nunca. Porque, vamos lá, tem pessoas que dizem, não, eu vim pelo amor. Você veio pelo amor de Deus, não seu por Deus, não é? Eu vim pelo amor, sim, você veio pelo amor de Deus por você, não seu por Deus. Não, mas a minha vida estava tudo bem. Quando chega, ela começa a ouvir a palavra, e ela vai vendo o quanto ela estava totalmente distante daquela realidade que supostamente ela achava que era amor. Totalmente obscura, pesada, suja, totalmente sem propósito, sem nenhuma direção. E a palavra vem entrando, e ela vai trazendo sentido. A palavra, ela traz um significado para a sua vida. A palavra traz um significado. Ela traz a você a direção que você precisa, e não a que você quer. Quantas vezes você já foi para um caminho e depois você se arrependeu de ter ido? Foi em poucos caminhos? Quantos? Poxa, eu estou arrependido de ter feito isso. Estou arrependido de ter falado isso. Eu estou arrependido de ter pensado isso. Mas é o que está dentro. É o que está dentro. Ontem ainda, eu realizei o trabalho dos 300 Valentes, é um trabalho que nós realizamos só para homens. E nesse trabalho eu passei um vídeo ontem. Eu não vou passar esse vídeo aqui, até porque ele é longo e não é o propósito. Eu quero só pincelar aqui o assunto. Nesse vídeo, mostra um jogo, né, que tem aí um canal de TV que faz esse jogo, onde você coloca o casal, o homem e a mulher, em uma casa e faz várias tarefas, né, com vários outros casais, são jogos e aquilo outro tal. E o final da prova é um homem, a sua mulher amarrada em correntes, 5 correntes, 5 pilares, e nesses pilares, correntes amarrado na mulher, pilar 1, 2, 3, 4, 5. É dado para aquele homem 15 chaves, para 5 cadeados. E ele tem 30 segundos para abrir todos aquelas pilares que está amarrado às correntes, soltar sua esposa, para que ela não seja ali, jogar um jato de água. Não é uma água natural, foi uma água que foi gelada. Colocar uma temperatura bem baixa, para que essa água pegasse na sua mulher, e ele tinha como papel de homem defender a sua mulher. Só que, no meio dessa prova, a mulher sabia qual era o objetivo da prova. Porque o 4º e o 5º cadeado não ia abrir, porque não tinha a chave certa. Mas era que o homem tivesse a iniciativa de entrar na frente da água e proteger a sua esposa. Proteger a sua mulher. O que você acha que muitos homens fizeram? Não protegeram sua mulher. Não entraram na frente da água. Não, eu não consegui abrir o cadeado. Eu tentei.
né? Eu não consegui. Só que o ponto mais interessante não é esse. O ponto mais interessante é que tinha mulher que apostou 12 mil reais que o marido não ia abrir porque ela conhecia ele. Ele não ia entrar na frente da água para defender ela. Olha que coisa. 12 mil reais. Não, mas você tem certeza que você quer colocar? Não, eu tenho certeza que ele não vai entrar. Não, mas e se ele entrar na frente da água? Ele não vai entrar. E ele não entrou. E não era algo combinado. Ele não sabia. Eles estavam isolados em lugares diferentes. O que Jesus fez por você? Você sabe? Morreu na cruz. Mas ele só morreu na cruz? Ele foi humilhado, injustiçado. Todo o pecado da humanidade veio sobre ele. Quando você faz algo de errado, você entristece alguém, você faz alguma coisa com alguém, você não fica chateado? Não te dá uma angústia quando você comete algo, você fala, nossa, me perdoa. Você pede perdão, tudo, mas aquilo ainda vai saindo aos poucos, não é? Aquilo, você imagina, tudo veio sobre Jesus. Tudo veio sobre ele. Toda dor, toda angústia, todo sofrimento veio sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós hoje somos livres. Livre de todo pecado, livre de toda dor, livre. Quem ou qual pessoa se dedicou tanto assim por você? Teve homens aqui, nesse vídeo, que até entrou na frente da água pela sua mulher. Mas foram de 22, só 2. Os outros não tiveram essa iniciativa, essa atitude. E isso acaba sendo um padrão. Mas muitos diziam assim, eu amo a minha esposa. Ela é tudo para mim. Ela é a coisa mais importante para mim. Se ele trata a coisa mais importante, você imagina? Imagina a temperatura da água abaixo de 0, que a água estava gelada. Quem é casado aqui? Cadê? Imagina os homens. A sua mulher amarrada em um tronco e você, só assim, 30 segundos, vendo ela sendo alvejada por aquela água, um jato de água, e não fazer nada. Não entrar na frente, não pegar um papel, um papelão, um plástico, ou colocar a mão, sabe, fazer alguma coisa, e ver ela lá agonizando. Você imagina, olha só, eles viram as suas mulheres agonizando, e não fizeram nada. Mas eles disseram que o quê? Que amava elas. Que amor é esse? Você está conseguindo entender? Que amor é esse? Quando nós lemos a palavra e entendemos, nós desenvolvemos esse amor. Nós entendemos esse amor. Esse amor não é um amor superficial da carne, como muitos estão acostumados. É um amor que vai além. É um amor que mostra literalmente a disposição de dar a vida por aquilo. Ele deu a vida dele
por nós. Por que muitas pessoas dizem, não consigo seguir a vida de crente porque é muito difícil? Por que é difícil? Repita assim comigo: o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos. Que as pessoas não creem. Se uma pessoa não crê, ela não vê. Se ela não vê, ela não entende. Se ela não entende, ela não faz. E isso você vê em série seguindo. E nós poderíamos seguir vários caminhos, várias vertentes, mas existe apenas um caminho, e esse caminho é Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não há muros altos demais para você, nada é impossível para você. A Bíblia fala de um homem aqui, Juízes capítulo 11, versículo 11 ao 36, eu vou ler bem rápido, e vou ler numa vez só, e depois eu venho seguindo, que é uma leitura bem extensa. Assim Jefité foi com os líderes de Gileade, e o povo o fez chefe, comandante sobre todos, e ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefité enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: quem és que tem contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefité: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde Arnon até Jaboque, até o Jordão. Agora devolva-me essas terras pacificamente. Jefité mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefité, Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram ao leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. E não entraram no território de Moabe, pois Arnon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom. Eles pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel e os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-o por inteiro, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo, Israel, queres tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camos te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor nosso Deus nos deu. És tu melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Esbom, Aroer e os povoados ao redor de todas as cidades, às margens do Arnon. Porque não reconquistastes todo este tempo?
nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, daí avançou contra os amonitas. Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. Ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. Olha que passagem maravilhosa. Quem foi Jefté? Lembra de Jefté? O gileadita, filho de uma prostituta, que foi expulso da casa de seu pai, porque os seus irmãos, por parte de outra mulher, não quis partilhar o direito que era dele da herança. Ele foi expulso. E quando ele foi levado, foi para essa cidade de Tobi, juntou-se a ele homens vadios, homens que não tinham nenhuma significância na sociedade, homens sem valor, homens que cometeram crimes, que estavam vivendo uma vida totalmente errada. Mas Jefté, ele era um homem de Deus. E ele foi tomado pelo Espírito Santo, influenciou aqueles homens e se tornou esse guerreiro, esse valente e valoroso. Quando os inimigos vieram atacar a casa de seu pai, de seus irmãos que haviam expulsado ele, foram até quem? Foram buscar quem? Jefté, o único que tem coragem, o único que o Espírito do Senhor possui, o único que tem capacidade de reverter essa situação. E por intermédio desse homem, Jefté, tudo que nós lemos aqui, o Senhor usou a sua vida, e tudo o que ele passou, todos os desafios, todos os enfrentamentos, ele venceu, porque ele obedeceu a Deus, ele obedecia a palavra. Repita assim comigo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a quem? Tudo coopera. Jefté, antes de sair para a batalha, foi tão ousado que disse: Senhor, aquilo que sair da porta da minha casa, quando eu chegar eu vou oferecer em sacrifício. E quando, antes mesmo de sair, ele já falou: Senhor, quando eu voltar da batalha, qual a garantia que ele tinha que ia voltar? Ele não ia para a guerra? Qual que é a garantia que ele tinha que ele ia voltar? Que ele ia ganhar a guerra? Deus.
A segurança que ele tinha era Deus. Ele fez um voto com o Senhor. E quando ele chegou, isso é muito importante. Eu ainda falei isso nos 300 Valentes há 3 trabalhos atrás, sobre Jefté. Jefté foi um líder, um homem, um pai, um marido, que se tornou essa influência mesmo não tendo tido nenhuma base, porque a mãe dele era uma prostituta. O seu pai viu tudo aquilo e não fez nada, ele foi rejeitado. Ele foi expulso da casa de seu pai. Ele foi expulso. Ele não tinha um pai. Ele não teve mãe. Ele não teve um amparo, um apoio. Jefté, ele era um improvável. Mas olha que coisa respeitosa. Quando ele chega e fala com a sua filha, ali aflito sobre o que ele fizera, a promessa que ele fizera com o Senhor. Você vê que foi uma garota que foi ensinada com temor, com direção, que foi instruída, uma garota que teve segurança de um pai que estava presente, não uma amargurada, não uma pessoa que não tinha os valores corretos. Quando ela entendeu que aquilo havia sido um voto feito com o Senhor, a resposta dela foi: meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor? Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. Olha que coisa, ela nem sabia qual era o que o Senhor havia prometido, o que ele havia prometido ao Senhor. E ela foi separada, sua única filha, foi separada para o templo, para servir ao Senhor no templo, reservada, uma vida dedicada ao reino. Você vê um alinhamento de um homem que não tivera nada. Mas olha só, quando a gente olha para a história de Jefté, não é bonito ver o quanto o nome do Senhor é exaltado na vida dele? É ou não é? Não te inspira? Você fala, olha que coisa gloriosa. O cara não teve mãe, a mãe era uma prostituta, estava num prostíbulo e estava lá vivendo aquela vida errada. O pai que foi procurar a mãe no prostíbulo traiu, então ele foi fruto de uma traição. O pai viu seus irmãos fazendo tudo aquilo, não fez nenhum esforço para que aquilo não fosse, permitiu que ele fosse embora. Tinha tudo para ser um garoto revoltado, abandonado, jogado, mas ele fez, Deus fez na vida de Jefté algo grandioso. Um homem que foi extremamente usado por Deus. Quando ele foi convocado para voltar, para assumir aquele lugar, ele não aceitou uma posição menor. Ele pediu para ser comandante, ser colocado por cabeça, ser colocado numa posição de autoridade, porque ele sabia o espírito que estava na vida dele. A pergunta que eu faço a você: você tem essa segurança? Você sabe o espírito que habita em você? A sua família vê isso em você? Essa segurança de uma pessoa que teme a Deus, que cumpre com a palavra de Deus, uma pessoa que segue literalmente os princípios e as verdades, uma pessoa que o nome do Senhor é exaltado por intermédio da vida dela. O nome do Senhor é exaltado na sua vida. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma música que eu gosto muito, acredito que você já deve ter ouvido. Não vou cantar aqui porque eu sei, senão você vai embora. Né? E não é, eu não quero que você vá embora. Eu confesso, não é a minha inclinação louvar. Eu louvo a Deus todo dia, no chuveiro. Tá? Então, ali só estou eu e Deus. E no carro, né?
que eu posso cantar alto e ninguém falar nada. Para que desafinou, né? Aqui na igreja tem música para tudo quanto é lado. Você está desafinado, né? Eu falei, eu não quero estar afinado, eu quero estar agradando a Deus. Mas tem uma música que é assim, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Você já ouviu essa música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é isso para você? Essa certeza, essa segurança você tem acerca de Deus na sua vida? Você vê que assim, ó, a vida com Deus, ela é uma construção diária de decisões consistentes, mantidas com perseverança e não com escolhas esporádicas. É aquilo que eu faço de vez em quando. Não, eu sou constante. Eu vivo uma vida constante a Deus. Jefité, porém, não aceitou uma posição secundária. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela ocupa o seu lugar. Na sua casa, na sua família. Nós vemos aqui Jefité não aceitando os inimigos vindo e dizendo, não, essa terra é nossa. Não, isso aqui não é de vocês. Isso aqui é meu. Você vê que o povo de Israel, eles não atacaram ninguém. Você vê que os amonitas, aquele povo de Edom, o povo de Seom, atacou ele. E ele só revidou. Ele revidou, ele se defendeu. Só que o Espírito do Senhor estava com eles. Essa defesa fez com que os inimigos fossem o quê? Eliminados. E eles passaram a tomar posse, porque o Senhor havia dado a eles, a partir daquele momento, que aquele confronto aconteceu. E aquilo foi dado a eles. Quando Jefité diz, quando o teu Deus Camus te dá, existem vários deuses, e o Deus, um dos deuses deles, é Camus. Se o teu Deus Camus te dá, você não pega? Você não pega quando o teu Deus te dá? Então, o meu Deus, o meu Senhor, o Criador dos céus e da terra, me deu essa terra. E eu tomei posse dela. E ela é minha. E ele conquistou 22 cidades. Olha que coisa. Mas não era aquele cara abandonado? Rejeitado? Humilhado? Envergonhado? Mas, vamos lá, eu quero que você repita comigo de novo. Só quem está acordado, tá? Em nome de Jesus. Diga, tudo coopera para o bem daqueles, o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui, ó, em Josué 2, 8 a 11, diz assim, ó, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que fizeram ao leste do Jordão com Seom, Og, o rei dos amorreus, que aniquilaram. Quando souberam disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha só, lembra da passagem de Raabe? Aqui está apenas um pedaço. Mas foi aquela mulher que acolheu os espias, que quando foram espiar a terra que o Senhor havia dado, ela confessou, nós estamos com medo de vocês. Ouvimos falar o que Deus fez por intermédio da vida de vocês.
O Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus vivo está com vocês. Estamos aqui apavorados, em pânico, por saber o que Deus fez por intermédio da vida de vocês. Você sabia que uma pessoa que teme a Deus e que está cheia do Espírito Santo, vive uma vida de responsabilidade espiritual? O diabo, o inimigo, tem medo de você? Ele está com medo de você? Bispo, mas por que ele me intimida? Por que ele me afronta? Quem já assistiu luta de boxe aqui? Já? Não tem lá a pesagem deles? Faz aquela cara de mal um para o outro, não é assim? Põe a mão na cara do outro assim, não é? Um está com medo do outro. Mas eu tenho que defender o que eu me propus a fazer. É ou não é? Tem que defender. Opa, pera um pouquinho. Não posso demonstrar aqui. E até mesmo aquele que é mais ousadinho, quer fazer mais gracinha, quando chega no ringue é aquele que perde. Aquele que perde. Você vê que o diabo, ele flerta. E muitos têm caído no flerte do diabo. Porque ele não tem poder com uma pessoa que é cheia de Deus, que é cheia do Espírito Santo, que é cheia da palavra. Você vê que todos essas 22 cidades, 22 líderes, 22 inimigos poderosos, não puderam com Jefté. Mas Jefté não tinha tudo para ser o revoltadinho? Para chorar as pitangas? Para viver, dizer assim, olha, ninguém me deu oportunidade. Meu pai não me ajudou. Minha mãe é uma prostituta. A minha vida é difícil. Ó vida, olha que difícil. Ninguém me ajuda. O governo não me ajuda. O Lula não deu a picanha. E não deu mesmo, né? Não tem histórico de alguém que recebeu, né? Não, ó vida, ó vida! Ele não poderia? Ele não se importou, ele fez o que ele tinha que fazer. Quando uma pessoa está cheia de Deus, e ela trabalha a sua vida com base à palavra, ela se estrutura, não há nada que impeça ela de vencer, não há nada, não há muros altos demais para você. Não há nada. Você alcança, você rompe, você vive, Deus te honra. Deus faz por você. Você não vive uma vida alienada àquele sistema, àquele padrão. Pelo contrário, você vive uma vida vitoriosa. Repita assim comigo, diga: eu vivo uma vida, o quê? Vitoriosa. Porque tudo, repita assim comigo, tudo coopera para o bem do quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Coloque-se em pé, por gentileza. Tudo coopera. Eu não sei o que você viveu, o que você tem passado, mas quando você investe a sua vida para buscar a Deus, para cumprir com a palavra, a tua vida vai ter um significado. Tem pessoas que não sabem para onde vão, para onde seguem, como vão viver as suas vidas, porque estão totalmente perdidas. Por mais que essa pessoa não tenha perspectiva, esperança, apoio, amparo, como o Jefté não teve, dos homens
mas teve de Deus, ele se tornou tão poderoso, que nem aqueles que tiveram amparo foram tão fortes como ele. É ou não é? Ninguém foi tão forte como Jefté. Por que não chamaram eles? Chamaram os magos, chamaram todos daquela época. Ninguém era tão forte como Jefté. E Jefté, sabe como que ele era visto? Sabe como que ele era chamado? Valente, guerreiro. Guerreiro, ele era chamado de valente. Olha que coisa. Jefté, ele era chamado de valente. Esse título, esse nome, não é dado para um covarde, não é dado para uma pessoa que fica com mimimi, com pessoas que vivem dando desculpas, fugindo da sua responsabilidade. Esse título é dado por conta de uma pessoa que assumiu um lugar. Ele não dependeu do pai, não dependeu da mãe, ele dependeu de Deus. E é isso que Deus espera de nós, que você dependa dele, 100% dele. Com as mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Essa palavra ela vem como um consolo, como um conforto para cada um de nós, dando a mim e a você essa segurança, esse cuidado, esse zelo de Deus para com a sua vida. Então fale com o Senhor agora. Pode a pressão chegar, diga para Ele que você precisa dEle, e que você talvez não entendeu, não compreendeu, e se perdeu, mas você não aceita mais viver assim. Naquele que nunca falhou, fale com Deus. Naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Pode a pressão chegar, mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu sei que tudo coopera para o meu bem. Pode a pressão chegar,
mas eu não vou deixar de confiar em Ti, de descansar em Ti. Minha força está naquele que nunca falhou, naquele que não me deixou, no Deus do impossível. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, juntamente com cada uma dessas pessoas, eu te agradeço, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa direção. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor falou com cada um de nós aqui, nos dando, meu Deus, esse entendimento, nos ajudando, meu Deus, a ver tudo, meu Pai, o que precisamos para poder chegar e corresponder àquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Eu peço essa cobertura de poder, meu Deus, de autoridade sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Meu Deus, que elas entendam e aprendam, meu Deus, com a Tua palavra, meu Deus, que é, meu Deus, mentora. A Tua palavra é mentora, a Tua palavra é guia, é condutora, a Tua palavra, ela vem, meu Deus, para, meu Deus, tirar toda a cegueira, todas as escamas, meu Deus, ajudando a ver, a entender, e que ela entenda, meu Pai, meu Deus, que ela precisa, Senhor, investir, porque se ela não investir, ela não vai entender desse amor, e se ela não entender desse amor, ela vai fazer do jeito dela. Fazendo do jeito dela, não vai dar certo. Não vai dar certo. Nós vemos, meu Deus, como Jefité fez do jeito certo. E tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E quando uma pessoa está literalmente no Senhor, ela é temida, meu Deus, não pela sua força física, mas sim pelo Espírito que está nela, sim pela unção do Senhor que está na vida dela, meu Deus. E eu peço a Deus Todo-Poderoso, que essa unção, meu Deus, cubra a vida de cada uma dessas pessoas. E eu declaro, meu Pai, que essa palavra, ela vem como um bálsamo, meu Deus, curando, meu Deus, abrindo a mente, abrindo o entendimento, meu Deus, de cada uma dessas pessoas, e ajudando, meu Pai, esse posicionamento, esse alinhamento com o Senhor, com a Tua palavra, porque sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem o conduzimento do Senhor, por mais que uma pessoa tenha capacidade, talento, habilidade, ela não vai viver se o Senhor não estiver com ela, se o Senhor não for por ela, se o Senhor não a conduzi-la, se o Senhor não a direcioná-la. E eu peço, Espírito Santo, que esse poder possa ajudar cada um aqui, Senhor. Eu oro e peço, ajuda essa pessoa a usar, Senhor, tudo aquilo que foi uma dor, um sofrimento como combustível, meu Deus, para levá-la a lugar alto, ao lugar alto que o Senhor tem para ela, a lugares altos, meu Deus, a levá-la, Senhor, para um lugar muito alto, numa escalada, meu Deus, grandiosa na Tua presença, numa escalada, meu Deus, que é um diferencial na vida dela, Deus Todo-Poderoso,
um diferencial, meu Deus, em todos os aspectos, meu Deus, levando ela a romper, meu Pai, com situações, meu Deus, que foram dolorosas, meu Deus, que foram situações, meu Deus, que tinha tudo para deixar marcas, sequelas, dores, mas que isso sirva, meu Deus, para mostrar, meu Pai, a tua grandeza, que o nome do Senhor seja exaltado na vida dela, que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela, Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado, ó meu Senhor, na vida delas. Eu declaro em nome de Jesus, que essa cobertura de unção e poder alcance a sua vida. Eu quero que você diga aí agora, no seu lugar, e diga você para Deus, diga: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse desse Espírito, dessa direção. Senhor, eu me posiciono, meu Deus, nesse lugar, como Jefté, que se levantou, meu Deus, como autoridade, e ocupou um lugar, meu Deus, ocupou um lugar, meu Deus, que fez a total diferença, e que ele era temido, não por ele, mas pelo Espírito, pelo poder que estava na vida dele, que era o Senhor, e que esse poder, meu Deus, ele habita em mim. Diga isso: esse poder habita em mim, essa autoridade habita em mim, essa força habita em mim, essa autoridade habita em mim, esse poder habita em mim. Eu estou cheio desse poder, dessa autoridade que me conduz, que me direciona, que não permite que eu viva uma vida miserável, amargurada, uma vida ali à mercê das dores. Não! Isso é um combustível para o meu crescimento, para o meu crescimento em Deus, para o crescimento do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que você receba os presentes do Senhor, a glória do Senhor, vindo, elevando, prosperando, honrando, exaltando você em tudo, e tudo aquilo que você fizer vai prosperar. Aonde você tocar, aonde você pisar, com aquilo que você se envolver, o Senhor vai te honrar, Ele vai te abençoar grandemente, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta unção, desta autoridade sobre a minha vida. Diga: eu sou imbatível no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.